crianças, bom dia! Mais um dia nós estamos aqui e hoje nós estaremos começando então uma nova edição da nossa revistinha Explorer, que tem como tema central Ruth, um drama familiar. E a primeira lição dessa revistinha tem como tema Começa a história de Ruth. E o seu texto base para hoje é Ruth, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Mas antes de nós lermos o nosso texto, nós estaremos falando com Deus através da oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa usar as nossas vidas como um instrumento, Senhor, auxiliando e ajudando todas as pessoas que necessitam de nós. Fica, Senhor, com as nossas vidas. É o que te pedimos, no nome santo e precioso do teu Filho Jesus. Amém. Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, nesta nova edição da nossa revistinha, nós vamos aprender sobre o livro de Ruth e conhecer a sua história. Nós vamos conhecer então aqui a história, a amizade de duas mulheres de contextos diferentes, porque Noemi, ela era hebreia e Ruth, uma moabita, uma idosa e uma jovem. E a história ela começa assim. Elimeleque e Noemi tinham 2 filhos, Malom e Quilion, e viviam em uma cidade chamada Belém de Judá. Aconteceu então uma grande seca, e como não havia mais comida, a família partiu de Belém de Judá e chegou a uma terra chamada Moabe, e ali ficaram. Após algum tempo, Elimeleque morreu, deixando Noemi com seus 2 filhos. E naquele tempo era muito ruim ser viúva, porque quando o marido ele morria, todas as propriedades dele ele ia para parentes homens, e as mulheres então elas ficavam sem nada. As viúvas elas acabavam dependendo de caridade e corriam um alto risco de viverem em extrema pobreza. E seus filhos, eles se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E depois de um tempo de quase 10 anos, também morreram. Noemi ficou sozinha, sem marido, sem filhos. Que tristeza! E agora ela tinha apenas as suas noras, mulheres de seus filhos, a Orfa e a Ruth. Noemi chamou então as suas noras e lhes disse: Olha, eu vou voltar para a minha terra. Onde está o meu povo? Eu gostaria que vocês também voltassem para suas famílias. Orfa e Ruth disseram que iriam com Noemi, que não iriam abandoná-la, mas Noemi insistiu para que voltassem para casa. Então, Orfa voltou para sua família, mas Ruth não quis deixar Noemi, não quis deixar a sua sogra. Assim como Orfa, Ruth também teve a oportunidade de voltar para a casa dos seus pais, e até se casar novamente. Mas ela abriu mão de tudo isso em favor de Noemi. Não se importou em encontrar dificuldades ao acompanhar sua sogra.
Elas sabiam que encontrariam dificuldades pelo caminho, mas isso não foi impedimento para Ruth acompanhar a sua sogra. Ruth então diz para sua sogra Noemi: Não me peça para ir. Eu vou para onde você for. Onde você ficar, eu também ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Isso quer dizer que Ruth ela se dispôs a abandonar os deuses que seu povo adorava, porque Ruth queria conhecer mais sobre o Deus a quem Noemi adorava, a quem Noemi amava. E Noemi, ela viu que não tinha mais jeito de convencer Ruth a partir. Então ela parou de insistir e retornaram juntas para Belém. Ruth permaneceu ao lado de Noemi e ajudou-a, pois o caminho era longo e Noemi já era de idade avançada. Ruth amava a sogra e queria fazer companhia, queria ajudá-la a sobreviver. Essa história é muito linda e nós estamos apenas no começo dela, nós estamos apenas na primeira aula. E a amizade entre essas duas mulheres é impressionante. Mas o que nós podemos aprender com essas duas na aula de hoje? Nós podemos aprender que nós devemos amar e respeitar, cuidar das pessoas idosas, que uma amizade verdadeira, ela não tem interesse algum e não espera recompensas. E mesmo que tudo pareça estar dando errado, Deus coloca pessoas que nos amam para caminharem junto conosco em meio às dificuldades. E semana que vem nós teremos então a continuação dessa história. E caso você ainda não conheça essa história, a continuação dela, ou até mesmo tenha se esquecido como ela termina, eu convido a você então para ler novamente o livro de Ruth durante a semana. São apenas 4 capítulos. Tenho certeza que vocês vão ler rapidinho. E para finalizar já então a nossa aula de hoje, nós estaremos falando do nosso versículo, que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tenham todos uma ótima semana.